Ai ai, episódios perdidos, uma categoria de creepypasta que sempre nos assustou desde os primórdios do termo creepypasta. Como falar episódios perdidos e não se lembrar do Red Mist, Suicide Mouse ou Deadbird? Afinal, eles eram o trio do topo dos episódios perdidos famosos. Só que existe uma creepypasta específica que na época viralizou, chegando em visualizações dimensionais como os que estavam no topo. The Grieving do incrível mundo de Gumball. Ou então, traduzido, o episódio de luto. E eu gostava de perguntar à Cartoon Network portuguesa porque é que deu o nome disso de sofrimento, mas pronto. Para quem está debaixo da pedra, esse episódio de Grieving já serviu como uma trollagem em um episódio oficial de Gumball, em que depois trollam com um cãozinho a tocar saxofone. Eu não vou mentir, na época foi muito hype. Eu lembro muito bem que depois de ter surgido esse episódio como uma trollagem, o pessoal foi ao site, foi à net caçar o episódio para ver se o The Grieving existia. Claro que eu não preciso dizer que não existe, mas vale muito a pena recordar esta creepypasta antiga, que é uma das minhas favoritas até aos dias de hoje. Eu sei que o Vibe Grief fez o retake desse episódio perdido, que recomendo bastante irem ver, mas o que vou contar é a creepypasta original. Então, sem mais delongas, peguem nas pipocas, desliguem as luzes e vamos ver o que se trata sobre a creepypasta de Grieving ou então a creepypasta de luto do Gumball. Sempre adorei o Cartoon Network. Quando estava a crescer, era o meu canal preferido para ver. Ainda hoje tem alguns programas bons, como A Hora da Aventura e Regular Show. Um dos mais recentes programas do canal, O Incrível Mundo de Gumball, é um programa giro e ligeiramente divertido. Não é bem o meu género de programa, é um pouco imaturo, mas o meu irmão mais novo Joey parece gostar muito. Um dia, estava a ver o Adult Swim quando me apercebi que tinha ficado acordado até tão tarde que nem sequer tinha visto as horas. Já eram 4 horas da manhã. Não me lembro de ter visto o Adult Swim até tão tarde, por isso fiquei acordado para ver o que aconteceria quando acabasse. Durante um intervalo comercial, apareceu um pequeno aviso no fundo do ecrã que dizia que estava prestes a passar um episódio especial de O Incrível Mundo de Gumball. Fiquei um pouco confuso com o facto de um episódio de um novo programa muito popular passar tão tarde, mas estava aborrecido e decidi vê-lo, pensando que podia passar mais tarde para poder estragar tudo ao Joey. Um bocado cruel, eu sei. O tema da introdução, vistoso e enérgico, tocou, embora de forma um pouco diferente do que me tinha lembrado. A música era um pouco diferente e o logotipo do programa não estava animado. As cores também estavam feitas de forma um pouco desleixada, quase como algo que uma criança faria num Doodlebird ou num Go-Bird. Ignorei-o, assumindo que tinha sido feito apenas para este episódio especial. O título do episódio era The Grieving, uma espécie de título triste, mas não prestei muita atenção. Começou com o Gumball, o protagonista de 12 anos da série, sozinho num canto da sua sala de aula, pouco iluminada e com um tom avermelhado. O seu aspecto era absolutamente infeliz, muito longe do seu comportamento alegre habitual. Não havia mais ninguém na sala, nem mesmo o seu melhor amigo e irmão adotivo, Darwin, o peixe dourado, e as janelas da sala mostravam claramente o céu noturno lá fora. Eu estava a começar a ficar confuso. Por que é que eu estaria na escola à noite? E por que é que estava parado no canto todo triste e sozinho? Depois do que pareceu ser um minuto em que Gumball ficou a olhar sombriamente para o canto, a cena mudou de repente. Era a casa de Gumball e, mais uma vez, a cena era silenciosa e um pouco inquietante. O Ricardo, o enorme pai coelho de Gumball, entra pela cozinha, com um ar ainda mais infeliz do que o Gumball na cena anterior. O Ricardo não estava a usar o seu traje habitual, estava vestido com um fato preto elegante, o que o descaracterizava um pouco, pois, normalmente, ele sempre foi um desleixado. Suspirou, deixou-se cair no sofá e começou a soluçar intensamente, parecendo alguém que tinha acabado de perder algo importante. Estava a começar a ficar um pouco assustado. Onde estava o desenho animado tolo e divertido que eu normalmente esperava ver com o Joey? Isto era algo completamente diferente. Eu estava a começar a pensar que isto poderia ter sido algo que os criadores fizeram como uma experiência ou algo do género. Um teste à animação ou ao som, talvez. No entanto, não podia ter sido, pois para além do tema de abertura, que continuava a ser diferente do tema dos programas finais, o episódio tinha sido muito mais calmo do que era habitual. Apenas sons subtis e muita pouca música.
E a animação também não era nada de especial. Foi feito um pouco como um flash amador no Newgrounds. Os desenhos dos personagens eram um pouco desleixados e apressados, e os fundos reais usados para o programa pareciam diferentes. Por mais confuso e um pouco assustado que estivesse, por alguma razão, continuei a ver. O pobre Ricardo ainda estava a soluçar no sofá, quando a porta da frente se abriu de repente, fazendo-me saltar um pouco com o barulho tão forte. E era a mãe do Gumball, Nicole. Um gato azul como eu entrou. Tal como Ricardo, ela não estava a usar a sua roupa habitual. Por alguma razão, estava com um vestido preto e um bonito chapéu preto a condizer, quase como um traje fúnebre. Nicole sentou-se no sofá para confortar o marido, embora ela própria parecesse um pouco triste. Por esta altura, o choro de Ricardo começou a tornar-se mais doloroso e miserável. Não era o choro normal dos desenhos animais do programa, era um choro realista e quase deprimente. Quase me apetecia soluçar. Finalmente, depois do que pareceram horas, a triste cena em casa deles terminou, voltando para a escola. Desta vez, não estávamos na sala de aula do Gumball, mas sim no gabinete do Diretor Brown. Nicole e Ricardo estavam lá, com as suas roupas habituais, parecendo mais normais e calmos do que antes, mas ainda muito preocupados. O Diretor Brown, porém, parecia extremamente triste. Em voz baixa e sombria, informou-os de que os seus filhos, Anaís e Darwin, não estavam presentes depois do almoço desse dia. A Nicole ficou imediatamente furiosa com ele e começou a proferir-lhe vários insultos e chamadas de atenção que, na minha opinião, não teriam passado num programa mais maduro como o Regular Show, muito menos o do Gumball. Por alguma razão, eu estava a rir-me disto, porque parecia engraçado a Nicole passar-se desta maneira e começar a dizer palavrões como uma idiota num desenho animado para adultos. Mas a minha piada mudou rapidamente quando o Diretor Brown lhe disse outra coisa depois de ela se ter finalmente acalmado. Os seus olhos começaram a lacrimejar quando lhes disse que tinham acabado por ser encontrados, mas que não tinham sido encontrados vivos. Depois entrou em pormenores gráficos e quase nauseabundos, descrevendo como os seus corpos foram encontrados, com os pais sentados em choque total. Eu mal podia acreditar no que estava a acontecer. Como é que um programa infantil tão alegre e divertido podia estar a tomar um rumo tão sombrio e perverso? Estava a pensar em desligar a televisão, mas estava demasiado assustado para ficar às escuras, quase congelado de medo e perturbado com as coisas horríveis que ele estava a dizer. Outro flashback, a cena era anterior a esse dia, e a animação nesta cena era ainda pior do que na anterior. Não me lembro muito bem, mas acho que ele começou a sua recordação dizendo que a escola tinha chamado a polícia quando eles desapareceram pela primeira vez, acreditando que os miúdos tinham simplesmente fugido e decidido faltar à escola. Disseram que era muito característico de Darwin e Anaís faltarem à escola como delinquentes. Darwin era um pouco ingênuo e um pouco pateta, mas era um bom rapaz e nunca pensaria em fazer uma coisa dessas. E Anaís era ainda menos propensa a fugir. Era uma aluna de 20 valores, apesar de ter apenas 4 anos, o que também preocupou a polícia, visto que uma menina indefesa de 4 anos estava desaparecida, bem como um rapaz mais velho. A escola tinha sido inspecionada minuciosamente, pelo que a polícia começou a revistar a zona densamente arborizada fora da escola. A polícia não demorou muito tempo a descobrir o terrível destino de Anaís. Numa pequena clareira no exterior da escola, a cabeça de Anaís foi encontrada numa pequena caixa. Eu esperaria que algo assim fosse mostrado no estilo artístico do programa, mas não era nada disso. A caixa estava coberta de sangue realista, por dentro e por fora, enquanto a cabeça de Anaís estava feita no estilo normal, mas estava encharcada de sangue e outros fluidos, aparentemente não todos dela. Havia um bilhete na caixa, aparentemente escrito com o seu sangue. Nunca foi dito durante o episódio o que estava exatamente escrito no bilhete, mas aparentemente levava ao resto dos seus restos mortais e ao cadáver fortemente mutilado de Darwin. O que mais me lembro desta cena é o fato de parecer deslocada.
Todo o sangue e o sangue dos restos mortais de Darwin e Anaïs foram feitos de uma forma muito realista e perturbadora. Parecia que a cena tinha sido tirada de uma fotografia de uma cena de crime feita por um profissional, e não de um desenho animado. A forma como esta cena foi animada também foi diferente da maior parte da série. Sei que as personagens desta série são feitas em estilos de animação muito diferentes, desde a animação flash a CGI, e acho que até há um personagem feita por alguém que põe o queixo ao contrário para fazer uma cara. Esta cena em particular não se assemelhava a nada do que eu já tinha visto no programa. Cada pequeno detalhe do rosto de Darwin estava claramente ilustrado. Ele parecia um pouco como zombie. O seu rosto estava muito pálido e os seus olhos tinham sido arrancados por alguém. Anaïs não estava melhor, ou pelo menos o que restava dela. Estava nua e o seu estômago tinha sido cortado. Os seus intestinos estavam espalhados pelas árvores e arbustos do bosque. Mais uma vez, num estilo muito mórbido e realista. Sentia muito mal quando este flashback incrivelmente perturbador chegou ao fim. Por isso corri rapidamente para a casa de banho para vomitar. Sentia-me melhor depois de vomitar. Por isso apercebi-me que tinha tido um bom timing e que tinha corrido para a casa de banho durante o anúncio. Foi então que reparei que o programa estava a ter o dobro da duração. Normalmente tinha 11 minutos, mas este episódio estava a ter cerca de meia hora. Nessa altura, eu estava a pensar se haveria alguma informação sobre The Grieving no IMDb ou assim. Por isso, enquanto os anúncios ainda estavam a passar, procurei alguma informação sobre este episódio no Google. Não apareceu nada. Não existia nenhuma informação remotamente semelhante ao enredo ou ao nome deste episódio em lado nenhum. Agora, incrivelmente assustado e a pensar se mais alguém estaria a ver, liguei rapidamente para o meu irmão Harry e pedi-lhe para ligar o Cartoon Network e ver se ele estava a ver o mesmo episódio que eu. Ele ficou bastante zangado por eu ter acordado a esta hora, mas é um tipo simpático e disse-me que ia ver por mim. Agradeci-lhe e fiquei em linha enquanto o programa regressava do intervalo comercial. Felizmente, a cena tinha-se afastado da visão horrível das crianças mutiladas e estava de volta ao gabinete do diretor. Perguntei ao Harry se tinha visto alguns animais de desenhos animados a falar ou a chorar, já que era isso que estavam a fazer na minha televisão. Para minha surpresa, ele disse que não tinha visto nada disso, mas sim uma repetição de um episódio de Hora de Aventura. Em choque, larguei o telemóvel e corri para a televisão para desligar e, por mais que carregasse nos botões, ela não se desligava de todo. Tentei também desligar o televisor da tomada, mas nada funcionou. O televisor continuava ligado, fosse como fosse. Harry desligou, presumindo que eu estava a pregar uma partida ou algo do género, acho eu, e eu fiquei novamente sozinho. A minha porta estava trancada do lado de fora e a porta de casa de banho também estava trancada. Parecia que não tinha outra escolha senão chamar a polícia. Uma vez que os meus pais e as minhas irmãs tinham saído naquela noite, e essa era a razão pela qual eu podia ficar acordado até tão tarde para ver o Adult Swim. Quando marquei o número à pressa, deixei cair acidentalmente o telemóvel no meu copo de Pepsi. Fiquei muito assustado e não tive outra hipótese senão acabar o episódio. Acendi todas as luzes do meu quarto e escondi-me debaixo dos cobertores, como o Joey faz quando o obriga a ver filmes de terror comigo. Aparentemente, tinha perdido um pouco, mas os pais do Gumball ainda estavam a falar com o diretor Brown, por isso não foi assim tanto. A Nicole perguntou-lhe se o Gumball estava bem, aparentemente porque não se lembrava dele quando o diretor Brown lhe contou o que tinha acontecido ao Darwin e à Anaïs. Ele pareceu um pouco confuso e chocado por um momento e explicou-lhe que pensava que o Gumball tinha estado doente hoje e que tinha passado o dia em casa sozinho com um vírus do estômago. Nicole gritava e chorava, enquanto Ricardo lhe dizia calmamente, com uma voz muito estranha, que pensava que o Gumball tinha entrado no autocarro esta manhã, mas que não parecia ser assim. A polícia foi chamada mais uma vez para revistar o edifício e a pequena floresta fora do Liceu Elmer Jr. Encontraram-no na sala de aula de Miss Simeon, pendurado por um laço, com uma faca coberta de sangue atrás dele e sangue a cobrir-lhe a roupa. O episódio terminou com a imagem do cadáver do Gumball pendurado no canto, a escurecer. Os créditos rolaram silenciosamente.
não como a forma habitual como a Cartoon Network irritantemente põe no ar uma promoção que esmaga metade do ecrã. Estes créditos rolaram lentamente e também não foram assim tão divertidos de ver, bem como um pouco desbotados, um pouco assustadores. Apenas texto branco simples a rolar sobre um fundo preto. E foi assim que terminou o episódio macabro do Gumball. Agora estou aqui sozinho na sala, aterrorizado com o que eu vi. Arrependo-me a cada segundo ter ficado acordado até tão tarde. Mas o maior arrependimento veio quando eu na televisão vejo o Gumball encarando o espectador em que dizia: "Quer saber quem é o responsável por esse massacre? Eu estou atrás da sua casa." Eu, inocentemente, fui atrás da minha casa e... Bem, se você está vendo o meu bilhete e encontrou marcado no chão, é porque o assassino me matou.